Presidente da Ucrânia faz visita a Donald Trump. Você está jogando cartas, você está jogando com as pessoas, você está jogando com a Terceira Guerra Mundial. Você está jogando com a Terceira Guerra Mundial. Você está sendo muito desrespeitoso com o país, com este país, com esse... E surgiram mais dois nomes, além de Alexandre de Moraes, que também sofrerão sanções, através da lei anti-censura que está na Câmara dos Estados Unidos. Além disso, o senador Mike Lee, aquele mesmo que vem ao Brasil, também fez um pedido contra o ministro. Falaremos disso e muito mais no nosso Giro pelo Mundo. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. Pessoal, vamos logo ao tema Alexandre de Moraes, já que o ministro ontem resolveu fazer um discurso militante no plenário. No discurso, ele faz um apelo à soberania e todo um falso discurso nacionalista e democrata. Isso só serviu para piorar a situação dele, já que isso será usado para comprovar que ele é um juiz militante, porque nos Estados Unidos não existe essa história de juiz ficar se manifestando fora dos autos. Inclusive, um observador da Casa Branca reforçou isso. Acaba, na verdade, complicando ainda mais a situação, essa relação comercial que se mistura à política e ao setor privado. Então, a gente tem que se perguntar para quem que ele está dizendo isso. A carapuça está servindo ou não? Está saindo em defesa ao governo brasileiro ou não? Mas o que tivemos depois disso foi a revelação de que mais dois nomes já estão incluídos no projeto contra a censura que tramita na Câmara dos Estados Unidos. E eles são o procurador-geral Paulo Gonet e o delegado da Polícia Federal, Fábio Chor. O delegado participou das primeiras ações de censura ainda em 2020, quando prendeu Oswaldo Eustáquio. Já o procurador tem aceitado todas essas ações de supressão da liberdade. Não só aceitado, como participado, como vimos no caso do interrogatório do Mauro Cid, quando Moraes ameaçou a família do investigado e o procurador nada fez. Então temos esses dois nomes já confirmados para sofrerem punições, mas ainda entrarão mais. Pessoal, rapidinho, esse trabalho é patrocinado por vocês. Como muitos de vocês já sabem, o canal foi prejudicado por Alexandre de Moraes. Apesar do meu marido, Alan Frutuoso, ter sido preso e censurado pelo ministro, eu continuo com esse trabalho jornalístico e quero continuar com qualidade. E você que ainda não é o nosso patrocinador, pode ser através desse QR Code ou da chave Pix que aparece aí na tela. Pessoal, muito obrigada. Está muito difícil para a imprensa continuar fingindo que nada está acontecendo. Vejam essa fala do Caio Junqueira, da CNN. Porque se a gente olha a aliança Palácio do Planalto Supremo Tribunal Federal, que ficou mais uma vez escancarada nesse episódio de ontem. Específico. Assim, se alguém duvida que tem uma aliança, porque o ministro Alexandre de Moraes, na prática, revê uma nota do Itamaraty, eu não, assim, eu já tô, você mais do que eu, mas eu tô há pouco mais de 20 anos nessa cobertura, não me lembro disso ter acontecido. Agora, os ministros continuam tentando se proteger, mesmo tendo total consciência do que está acontecendo. E segundo a porta-voz deles, estão fazendo isso porque sabem que se cair o Moraes, todos eles ficarão expostos. Não se trata de enfraquecer apenas a ele, trata-se de descredibilizar o judiciário e ele personifica isso porque é ele quem relata o inquérito. O Supremo entendeu o seguinte, se abrir a porta para ficarem chutando, chutam os 11. O senador Mike Lee comunicou: indico o Valdemar brasileiro para a lista da lei Magnitsky. Quem está comigo? Essa é a lei que determina a morte financeira da pessoa. Como sempre tenho lembrado aqui, os Estados Unidos estão atuando em várias frentes para combater a juristocracia brasileira. Agora, mesmo com Trump atuando em várias frentes, Lula resolveu insistir na substituição do dólar nas transações entre os países dos BRICS. Olha, a questão não é nem a proposta em si, mas o timing. Ele está comprando uma briga que nem o Putin quis entrar. Quais as chances disso dar certo?
Agora, eu já falei isso aqui. Vocês podem contribuir muito indo até os perfis de senadores como Mike Lee, a deputada Salazar e até mesmo no do Elon Musk, quando ele trata do tema e responder explicando a importância do presidente do Senado nesse processo de acobertamento dessas ações. Porque vejam como o Alcolumbre pensa. Como houve união para o nome de Davi entre situação e oposição, você aí do outro lado, meu único patrão, pode pensar o seguinte: o presidente Davi Alcolumbre vai aceitar uma exigência da oposição de pedir impeachment de um ministro do Supremo. A solução, o Senado Federal não é órgão de correição do Supremo Tribunal Federal. A Constituição determina um único procedimento: impeachment de ministro do Supremo. Está errado isso. Temos que fazer uma nova legislação em relação ao processo de impeachment. Essa lei é da ditadura, de 1950. Sim. Então, o que é que nós temos que fazer? Buscar com que cada poder possa conviver dentro das suas atribuições, um respeitando o outro, sem avançar a linha da autonomia e da autoridade de cada poder, porque um processo de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal num país dividido vai causar problema para 200 milhões de brasileiros. Não é a solução. Políticos do Centrão são os mais fáceis de convencer a fazer algo. Basta mencionar dinheiro. Ou, no caso aqui, nós estaríamos falando em bloquear o dinheiro. Isso é um motivador que nenhum político do Centrão resiste. Então, coloquem Alcolumbre no radar, porque esse assunto é prioridade do governo Trump. E ontem mesmo tivemos um exemplo explícito. O primeiro-ministro britânico foi até a Casa Branca implorar para que Trump não sancionasse o reino britânico, mas também tentar convencer Trump que o grande mal é a Rússia e não os globalistas. Ele falhou nessas duas missões, mas eu quero ressaltar isso aqui. O vice-presidente Vance foi colocado propositalmente na reunião. Isso não é comum, mas o motivo pelo qual ele estava na reunião diz muito. O que disse que temos, claro, um relacionamento especial com nossos amigos no Reino Unido e também com alguns de nossos aliados europeus, mas também sabemos que houve violações à liberdade de expressão que afetam não apenas os britânicos. Claro, o que os britânicos fazem em seu país é escolha deles, mas isso também afeta as empresas americanas e seus cidadãos. Portanto, isso é algo que falaremos hoje durante o almoço. Temos liberdade de expressão há muito, muito tempo no Reino Unido e ela vai durar por muito, muito tempo. Não, quero dizer, não queremos invadir os cidadãos americanos e não fazemos isso, e isso é absolutamente correto. Mas em relação à liberdade de expressão no Reino Unido, estou orgulhoso da nossa história. Então ele foi colocado ali para pressionar o premier no assunto liberdade de expressão. Então vejam que essa é uma missão do governo Trump. Agora, falando do resultado da visita em si, foi só humilhação para o britânico. O líder de esquerda estava naquela pregação sobre lutar contra a Rússia. Foi então que Trump virou para ele e perguntou: vocês conseguiriam enfrentar a Rússia sozinhos? Could you take on Russia by yourselves? Well, entre nossos países. Por isso, esta é a melhor aliança para a prosperidade e segurança que o mundo já conheceu. Quando necessário, sempre nos apoiamos incondicionalmente. E isso é... Vocês conseguiriam enfrentar a Rússia sozinhos? Bem, não tenho certeza. O britânico ficou desconcertado. Trump foi simples e objetivo, dentro da lógica do bom senso. Se você está colocando pilha, incentivando um conflito, a primeira pergunta que deve ser feita é se você consegue encarar isso. Lutar com soldados e dinheiro dos outros é mole. O primeiro-ministro tem ameaçado enviar tropas para solo ucraniano. Trump foi questionado se apoiaria. O americano respondeu que os britânicos podem cuidar de si mesmo. Em outras palavras, estou fora. Outro ponto constrangedor foi quando os repórteres perguntaram se ele tinha conseguido convencer Trump de não taxar o Reino Unido. Trump foi irônico e disse que ele pelo menos tentou. Ele tentou. Ele estava trabalhando duro, posso te afirmar. Ele queria o que quer que paguem a ele lá. Mas ele tentou.
Essa visita foi extremamente decepcionante para os globalistas, mas não chegou nem perto da humilhação pública que Zelensky sofreu hoje. A visita já começou com Trump ironizando as roupas do Zelensky 2 vezes. Eu também sempre achei meio forçado essas roupas dele, mas logo na entrada, Trump solta. Vejam só, hoje ele está até bem arrumado. Já dentro da Casa Branca, voltaram a ironizar as roupas dele. O jornalista Brian Glenn falou: "Por que você não veste um terno? Você está no escritório de mais alto nível deste país. Muitos americanos se sentem desrespeitados com isso." Zelensky retrucou dizendo que usaria uma fantasia como a que o repórter estava usando após a guerra. Clima terrível. Mas eis que mais uma vez o Vance foi o responsável por jogar algumas verdades na cara. Ele falou que o governo sabe que eles estão perdendo no campo de batalha e não tem mais homens para lutar. Zelensky levantou a voz. Trump interrompeu e passou um sabão nunca visto antes em público. Durante a guerra todo mundo tem problemas, vocês também. Mas vocês podem não estar sentindo isso agora, mas vocês vão sentir isso no futuro. Não, você não pode dizer isso. Não diga o que nós vamos sentir. Nós estamos tentando resolver um problema. Não diga o que é que nós vamos sentir. Você não está numa posição de ditar o que nós vamos sentir. Nós vamos nos sentir muito bem, nós vamos nos sentir muito fortes. Você não está numa posição muito boa agora, você se permitiu estar numa posição muito ruim agora, desde o início da guerra. Não, você não está com as cartas agora. Neste momento você está jogando cartas, você está jogando com as pessoas, você está jogando com a Terceira Guerra Mundial, você está jogando com a Terceira Guerra Mundial. Você está sendo muito desrespeitoso com o país, com este país, com esse país que deu suporte a vocês, muito mais do que as pessoas diziam que nós deveríamos ter. Você foi para a Pensilvânia para uma campanha para a oposição, oferecendo palavras de apreciação para os Estados Unidos e para o seu país. Que palavras são essas para o seu país? Bom, podemos falar mais alto sobre a guerra. Não, ele não está falando alto. Vamos lá, nós estamos conversando. O seu país está com grandes problemas. Vocês não estão vencendo essa situação. Vocês têm uma chance muito boa de ficar ok por nossa causa. Nós demos isso para vocês. Nós demos 350 bilhões de dólares para vocês, para lidar com a guerra. Se vocês não tivessem mais equipamentos militares, essa guerra terminaria em 2 semanas, ok? Talvez menos, 3 dias, 2 semanas. É difícil conversar dessa maneira. Você quer dizer várias coisas terríveis sobre Putin e depois falar assim, como é que a gente vai fazer esse acordo? Não funciona dessa maneira. Eu não estou alinhado com ninguém. Eu estou alinhado com os Estados Unidos da América e pelo bem do mundo. Eu estou alinhado com o mundo. Eu não quero fazer isso com você. A ódio pelo Putin é muito duro para eu ter esse acordo, para eu fazer esse acordo com você. Não é uma questão de estar de ódio ou de amor. Eu estou alinhado com o mundo. Eu quero que as coisas se resolvam. Eu estou alinhado com a Europa. Se a gente consegue fazer essas coisas e resolver isso, eu posso ser muito duro. Eu posso ser mais duro que qualquer ser humano que você já viu. É assim que funciona. E mais uma pergunta, por favor.
Eu vou responder a isso. Por 4 anos, os Estados Unidos da América falou coisas pesadas sobre a Ucrânia, sobre a invasão da Ucrânia, sobre o presidente Putin, e que agora está envolvido em diplomacia. Nós estamos pensando num caminho para isso, diferente de Biden, que fingia que as palavras dos Estados Unidos valiam mais do que as ações do país. Este aqui é um país que está engajado na diplomacia. É isso que o presidente Trump está fazendo. Com certeza, sim. Uma reunião que vai ficar nos livros de história. Após toda a reunião, as relações entre Estados Unidos e Ucrânia romperam de vez e o acordo não foi assinado. A Fox News noticiou que Zelensky foi expulso da Casa Branca. É possível ver o momento que o ucraniano sai corrido desacompanhado. Trump disse que não existe mais acordo. Agora o caminho está livre para a aliança entre Estados Unidos e Rússia. Os globalistas estão em prantos. Vamos logo ao nosso giro pelo mundo. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos como o Botox, mas com o Regenere você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamentos de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verisol e retinol, o que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele, além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. O líder do Conselho de Segurança da Rússia se encontrou com Xi Jinping na China. A visita ocorre no mesmo dia que Zelensky se encontra com Trump. O movimento mostra que Putin aposta na aliança com os Estados Unidos contra a Europa, mas não pretende ficar nas mãos de Trump. Em declarações a Shoigu, no grande salão do povo, Xi Jinping chamou China e Rússia de vizinhos amigáveis e disse que os dois lados manteriam uma comunicação próxima em todos os níveis. O líder chinês acrescentou que os dois países implementariam uma série de programas importantes para as relações bilaterais este ano. Semana passada, eu mostrei o caso de uma senhora que orava na porta de uma clínica de aborto para que Deus tocasse o coração das pessoas e elas desistissem do ato. Eu mostrei uma abordagem policial contra ela. Ontem, eles a abordaram de novo e dessa vez aprenderam por orar. Em meio às crescentes hostilidades da Noruega contra a Rússia, o país aumentou o seu gasto em defesa e conseguiu chegar na meta de 2% da OTAN. Mas um vídeo dos militares daquele país tem gerado questionamentos. Os vikings de hoje em dia estão diferentes. Ontem foi liberada uma parte da lista de Epstein. Grande parte do material já era conhecido e causou revolta por ainda manterem coisas escondidas. A procuradora Pen Bond disse que tem agentes do FBI atrapalhando e que espera que a nova gestão de Kash Patel ajude a liberar o que ainda está oculto. Mas o que eu quero trazer para vocês são os nomes brasileiros na lista de Epstein. Os brasileiros são Cecília Isasman, Mário Garneiro e um nome identificado apenas como Ricardo. A apuração do Leonardo Dias mostra que esse Ricardo é apontado como jogador de polo número 1, o que leva o Leonardo Dias a sinalizar para o jogador de polo Ricardo Mansur Filho, que é ex-namorado da Gisele Bündchen, Luana Piovani, Isabela Fiorentino e Cíntia Dicker. A Cecília Zasman é da família dona do VR. Sim,
o cartão Vale Refeição. O patriarca da família construiu o VR Benefícios, além de ser extremamente ligado ao Senac, Sesc e Fecomércio de São Paulo. Os filhos possuem projetos de financiamentos de rap através da gravadora Trama, além de ligações com a CUFA, Central Única das Favelas. Além disso, os Isajman são ligados ao Renova BR, um projeto globalista que forma políticos. A lista de financiamentos do Renova BR tem a Open Society de Soros e a Ford Foundation. E o outro brasileiro na lista é o empresário Mário Garneiro. Ele esteve nos noticiários recentemente tentando conseguir um jantar entre Lula e Trump. Reportagem de Carol Rosito. Garneiro trabalhou com a aproximação de Lula com George W. Bush em 2002 e organizou anteriormente eventos no Brasil com Ronald Reagan e Bill Clinton. A reunião entre Lula e Trump ocorreria no dia 17 de fevereiro no resort do presidente americano em Mar-a-Lago, na Flórida. Como já estamos no dia 28 de fevereiro, podemos dizer, sem medo de errar, que essa tentativa deu errado. Mas, de toda forma, a lista liberada ontem ainda não satisfez o público e provavelmente voltaremos a falar disso em breve. Na Inglaterra, a polícia prendeu mais um cidadão por conta de postagens nas redes sociais em mais uma ação contra a liberdade de expressão. Após muita pressão de Trump, o procurador-geral do Panamá resolveu trabalhar e determinou que o contrato com empresas chinesas para controlar portos no canal são inconstitucionais. Agora caberá ao Supremo do Panamá decidir. A primeira-ministra Giorgia Meloni faz discurso no qual afirma que ainda acredita na civilização ocidental fundada na filosofia grega e no direito romano. Born from the fusion of Greek philosophy, Roman law and Christian values. Na Alemanha, funcionários do Ministério das Finanças fazem vídeos para comemorar o confisco de pessoas com impostos atrasados. A líder da direita alemã, Alice Weidel, exige a renúncia do ministro do Partido Verde. Durante partida de basquete na Sérvia, houve uma grande demonstração popular de apoio à Rússia contra o globalismo europeu. Foram vistas até bandeiras da República de Donetsk. Os jovens sérvios têm protestado constantemente contra o globalismo. Os jovens estão ligados ao cristianismo ortodoxo. Ministro da Defesa da China manda recado para Taiwan e afirma que a hora da ilha vai chegar. A declaração é uma reafirmação das intenções de anexar o território. No Brasil, o deputado Marcel Van Hatten faz cobrança sobre o silêncio de André Mendonça diante da conjuntura atual. O humorista Paulo Souza, do Hipócritas, faz esquete para questionar Silas Malafaia. 16 de março, já está decidido, meu irmão. Para lutarmos por um país livre, com livre-arbítrio, está todo mundo proibido de fazer manifestação em qualquer outra cidade que não seja o Rio de Janeiro. Só vai valer o Rio de Janeiro, bit, não vai valer nenhuma outra cidade, não quero saber, só vale o Rio. Para mostrar que a direita não tem dono, vocês têm que me obedecer. Quem não tiver condições de se deslocar para o Rio de Janeiro, fica em casa, não se manifesta em lugar nenhum, não. Eu entendo que, por um lado, parece que é bom ter centenas de manifestações espalhadas pelo Brasil, povo de norte a sul protestando pacificamente, mas, por outro lado, é ruim.
porque, sim, para não dizer que eu não sou benevolente, eu concedo aqui o beneplácito de se manifestarem em São Paulo, mas em outro dia. Não faz no mesmo dia, não. Para que nada ofusque a minha manifestação linda e única no Rio de Janeiro, meu irmão. Outra coisa, quem escolhe quem sobe para falar no caminhão é o único que sabe o melhor para o futuro de todos. Que sou eu. Só eu que sei o melhor. Quem sabe a gente não consegue até o nosso prefeito lindo do meu coração, Eduardo Paes, para falar no meu caminhão também? E a pauta também é minha. Você está autorizado a lutar por liberdade de expressão apenas se seguir exatamente a pauta que eu mandar. É isso. Confia. Tá dando super certo. Deus abençoe a todos. Ah, e quem se manifestar em outra cidade é traidor da pátria e falsa direita. Fique com Deus. Agora, eu quero agradecer aos patrocinadores que apoiaram esse projeto de ontem para hoje, como a Sheila Torres, Maria Luísa Freitas, Diana Sarmento, Jonas Antônio e todos os outros que aparecem aí na tela. Faça como eles e seja um patrocinador através do Pix. Muito obrigada e até amanhã.